Olá pessoal, eu sou Wesley, estou na monitoria da disciplina de hematologia clínica e a professora Evelyn ela me encarregou de apresentar para vocês uma aula sobre hemoterapia. E é isso que eu vim fazer agora. Eu aceito feedbacks, espero que vocês gostem da aula. Se tiverem dúvidas, eu deixei no final da apresentação o endereço de e-mail para onde vocês podem encaminhar as dúvidas de vocês. Então vamos lá. Como eu disse, eu sou Wesley, eu sou acadêmico de biomedicina aqui da Unirios, assim como vocês também são. Eu também trabalho como coordenador de processos pré-analíticos e terceirização na São Lucas Diagnósticos. Eu estou também na comissão acadêmica da ABMAL, que é a Associação de Biomédicos de Alagoas. Convido vocês a conhecerem também, pesquisem lá no Instagram, ABMAL. Ou então, quem for da Bahia, vocês também podem pesquisar pela ABA. A ABA é a Associação de Biomédicos da Bahia, do estado da Bahia. Depende aí do estado de vocês. Se vocês tiverem curiosidade de entender como funciona a associação e a se associarem, vocês podem ficar à vontade. Vão ser muito bem-vindos por lá e por cá também. Eu sou diretor científico da LAEM, que é a Liga Acadêmica de Hematologia, aqui do Unirios. E como eu disse também anteriormente, eu estou na monitoria da disciplina de hematologia clínica. Então, se a gente fosse conceituar hemoterapia, que acredito que você já tenha ouvido falar durante a graduação e até na disciplina de hematologia com a professora Evelyn, a gente pode dizer que hemoterapia é a área da hematologia que atua com as técnicas terapêuticas onde a gente utiliza do sangue e dos hemocomponentes. E o que são os hemocomponentes? A gente pode definir hemocomponentes como os produtos que são gerados a partir dos serviços de hemoterapia. A gente utiliza do sangue total e por meio de processos físicos, como a centrifugação, o congelamento, a gente consegue separar esses hemocomponentes e fazer a transfusão de acordo com a necessidade do paciente. A gente também pode trazer um conceito de hemoderivados. Esses hemoderivados são os produtos que são obtidos já em escala industrial a partir do fracionamento do plasma por processos físicos e químicos também. A transfusão do sangue, gente, e dos hemocomponentes, eles são usados para salvar vidas. E além de salvar vidas, a gente também pode ver a utilização do sangue do hemocomponente, né, através da transfusão, para a melhoria da saúde do paciente. Porém, isso tem que ser feito com cautela, porque a transfusão ela pode levar também a complicações agudas ou tardias, que oferecem riscos de transmissão de doenças, por exemplo, imunossupressão, aloimunização, por aí vai. Então vamos lá. Existem sub-áreas da hemoterapia, como a hemoterapia clínica, a imunohematologia e a aférese. A aférese é um procedimento complexo de separação dos hemocomponentes, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais à frente, mas é bem interessante. Aqui nós vamos focar em hemoterapia, quase não sai, hemoterapia clínica. E o que é a hemoterapia clínica? É o ramo da medicina que se concentra no uso do sangue e dos componentes para o tratamento de doenças e condições médicas. Aí a gente tem a transfusão sanguínea, a terapia com os hemoderivados e a administração de fatores de coagulação. Os principais hemocomponentes que a gente pode citar, eu separei aí nesse quadro da apresentação, mas eu vou explicar para vocês os principais, né? Vamos começar explicando como é que a gente faz a obtenção dos hemocomponentes. Primeiramente, a gente sabe que existem duas formas para a obtenção desses hemocomponentes. A primeira, e a mais comum, é a obtenção através da coleta do sangue total e posteriormente a centrifugação e a separação desses hemocomponentes. Mas eu falei lá na frente para vocês sobre a aférese. E o que é a aférese? A aférese é uma técnica mais específica, de maior complexidade, que trata-se de um procedimento que ele se caracteriza pela retirada do sangue do doador. Daí esse sangue, ainda ali no momento da coleta, ele segue para a separação dos hemocomponentes
por um equipamento próprio para a realização da aférese. Lá dentro desse equipamento, esse sangue ele vai passar pela centrifugação, pela separação dos hemocomponentes. O que a gente vai usar para a transfusão vai ser separado em bolsas e os demais componentes do sangue eles retornam para o paciente. Essas bolsas de sangue total, como eu falei inicialmente na primeira parte, como eu falei para vocês, elas são centrifugadas, enquanto a aférese ela garante que a gente separe o hemocomponente ainda durante o processo de coleta, né? A gente tem também o sangue total, a gente tem o sangue total, né? O sangue total que é coletado, que é o material, o sangue com todos os hemocomponentes ali presentes. Esse sangue ele é misturado a uma solução preservadora e um anticoagulante. Ele deve ser estocado e refrigerado ali com monitoramento entre 1 e 6 graus Celsius. O prazo de validade desse sangue ele depende do anticoagulante que é utilizado. Por exemplo, tem um anticoagulante chamado citrato fosfato dextrose que garante ali a amostra, né, o material 21 dias de validade. Tem o citrato fosfato dextrose e adenina que garante ali 35 dias de 35, ali é um prazo médio, entendeu? A gente precisa fazer alguns testes com esse sangue depois para saber se, de fato, a validade que nós temos ali por média, garantida por esse anticoagulante, se cumpriu, né? Mas ali ele garante 35 dias, o citrato fosfato dextrose adenina. Tem outros ali como os SAG, o SAG, manitol, que dá ali cerca de 42 dias de prazo para amostra, por aí vai. O concentrado de hemácias. A transfusão do concentrado de hemácias ela deve ser realizada para tratar ou então para prevenir iminente e inadequada liberação de oxigênio aos tecidos. Ou seja, em caso de anemia, porém nem todo o estado de anemia existe a transfusão do concentrado de hemácia, né? Ela está recomendada após uma perda volêmica superior a 25 a 30% da volemia total. Quando a gente precisa transfundir concentrado de hemácia, ela deve acontecer imediatamente, logo após o paciente apresentar os primeiros sintomas, sinais e sintomas clínicos, como, por exemplo, a frequência cardíaca alta, né, ali entre 100 e 120, acima de 100, 120 batimentos por minuto, baixa pressão arterial, né, hipotensão arterial. Também pode acontecer queda de débito urinário, frequência respiratória tende a aumentar, um enchimento capilar ali maior que 2 segundos, uma alteração no nível de consciência e etc. Concentrado de plaquetas, já aí o concentrado de plaqueta, a gente obtém esse concentrado a partir de uma dupla centrifugação. Se você for ver, ele concentra uma quantidade menor de material, porque a gente obtém, após a dupla centrifugação do sangue total, uma suspensão de plaqueta no plasma. Esse material ele deve ser armazenado a uma temperatura de 20 graus Celsius a 24 graus Celsius e tem que estar sob agitação constante. Não sei se vocês já viram aquelas bolsas de sangue sendo agitadas num equipamento, em algum vídeo, em algum momento que vocês tenham passado e visto em algum post do Instagram sobre hemoterapia. Eles ficam ali em constante agitação, as bolsas. A indicação do concentrado de plaqueta está associada a plaquetopenias, que podem ser desencadeadas por falência medular. Muito raramente ela é indicada a reposição em plaquetopenias por destruição periférica ou alterações congênitas de função plaquetária.
O tempo de infusão do concentrado de plaquetas tende ali a ser de 30 minutos em adultos e também em crianças. E é necessário fazer uma reavaliação em 1 hora após a transfusão ou em 10 minutos após o término ambulatorial, né? Tem também ali o crioprecipitado. Esse crioprecipitado ele constitui a fração do plasma que é insolúvel ao frio, obtido a partir do plasma fresco congelado. Ele contém ali glicoproteínas de alto peso molecular, como também pode conter contém o fator 8, fator de von Willebrand, fator 13, fibrinogênio também. Ele é obtido pelo descongelamento do plasma fresco congelado e ele é imediatamente centrifugado na mesma temperatura do descongelamento e logo em seguida a gente extrai o sobrenadante pobre em crioprecipitado, resultando no material que é insolúvel ao frio. Esse material, né, os crioprecipitados, eles têm indicação para o tratamento. Deixa eu ver se eu consigo falar a palavra, gente. Uma palavra assim bem dificilzinho. É hipofibrinogênemia. Eu anotei aqui para ler enquanto eu falo. Eu estava tentando colocar na cabeça e não consegui. Deixa eu ver aqui. É hipofibrinogênemia. Hipofibrinogênemia congênita ou adquirida. Também pode ser indicado para desfibrinogenemia ou para deficiência do fator 13. Mas vamos lá. Para a pessoa poder doar sangue, tem que estar dentro de alguns critérios. Nesse caso, é exigida a apresentação da documentação original e oficial da pessoa, né? Identidade, com foto e dentro do prazo de validade, porque documentação também tem prazo de validade, não existe isso de levar um documento muito antigo. É preciso estar com a saúde em dia, né? Com relação a massa corporal, a pessoa tem que ter acima de 50 quilos, mas depende também da idade. Acho que não, né? Que a idade tem que ter ali entre 16 e 60 anos. O correto é ter acima de 50 quilos. Tem que estar alimentado, porém, a gente abre aí aspas para o fato de que é importante que a pessoa tenha evitado refeições pesadas, né? Refeições com alto teor de gordura, por exemplo, 3 horas antes da doação. Com relação à idade, a pessoa tem que ter entre 16 e 69 anos de idade. Para menores de 18 anos, deve-se estar acompanhado de um adulto maior de 21 anos. E esse adulto ele tem que tem que assinar um termo de autorização de doação para um menor de idade, que deve ser preenchido, deve ter firma reconhecida em cartório, etc. E não pode ter, né, uma contraindicação. Se tiver risco de possuir doenças transmissíveis pelo sangue, a pessoa deve evitar a doação. Com relação à frequência de doações, para homens, o homem ele pode doar a cada 2 meses, sendo que ele pode apenas doar sangue 4 vezes por ano. Enquanto as mulheres, a frequência é um pouco menor, que deve ser a cada 3 meses, com um máximo de 3 vezes por ano. Aí vamos às indicações clínicas e solicitações de acordo com o tipo de hemocomponente. Com relação ao concentrado de hemácias, a indicação, né, a principal indicação para a transfusão do concentrado de hemácias é melhorar
o aporte de oxigênio para os tecidos. A indicação é primariamente clínica, não devendo ser considerado apenas níveis pré-determinados de hematócrito ou hemoglobina. A gente precisa realizar testes pré-transfusionais, né? Para cada transfusão de concentrado de hemácia é necessária uma amostra de sangue do paciente para os testes pré-transfusionais, que devem ser colhidas a pelo menos 72 horas. Os testes, né, são a fenotipagem ABO e RH, né, o tipo sanguíneo, pesquisa de anticorpos irregulares. Também deve ser feito provas cruzadas entre o soro, o plasma, né, do paciente, no caso do receptor, e uma suspensão de hemácias do doador. E a reclassificação da bolsa. O tempo médio para a realização desses testes, tempo médio é de 1 hora, tá? A gente também deve checar a compatibilidade para os sistemas ABO e o sistema RH. Se não houver, né, na falta de um concentrado de hemácia isogrupo, o que é o isogrupo? É onde a gente tem igualdade entre o tipo sanguíneo do doador e o tipo sanguíneo do paciente. A gente segue essa tabelinha que eu coloquei aí abaixo, né? Grupo sanguíneo do paciente O, o concentrado de hemácia, ele só pode receber O. Se o grupo sanguíneo do paciente for A, ele pode receber A e O. Se for B, pode receber B e O. Se for AB, pode receber AB, A, B e O. Quanto ao sistema RH, se for positivo, pode receber de positivo ou negativo. Se for negativo, pode receber de positivo ou negativo. Porém, eu coloquei ali um asteriscozinho no positivo, porque veja só, os receptores RH negativo devem receber hemácias negativo, né? Como vocês bem sabem. A pessoa, por exemplo, O negativo, ele pode doar para todo mundo, mas ele só pode receber do O negativo também. Porém, com relação ao concentrado de hemácias, o paciente receber, o paciente que é negativo receber positivo, a gente precisa ali de circunstâncias justificadas, né? E também se não apresentar a sensibilidade prévia à presença do anti-D. Gente, fiz um cortezinho rápido porque eu precisei fazer uma coisinha ali, mas já retornei. Vamos lá. Com relação ao plasma concentrado de plaquetas, a gente pode dividir as indicações entre indicações terapêuticas e indicações profiláticas. No que diz respeito a indicações terapêuticas, a gente pode falar de sangramento decorrente de trombocitopenia secundária, insuficiência medular, como eu falei inicialmente cá para vocês. Sangramento em pacientes com trombocitopenia decorrente de diluição, né? Ou a destruição periférica ali por uma coagulação intravascular disseminada. Também pode acontecer em sangramentos em pacientes com defeito qualitativo da plaqueta, quando a plaqueta não cumpre o seu papel. E isso vai independentemente da contagem de plaqueta, tá? Se não está cumprindo com o papel dela, a gente apela para transfusão. E até em casos de sangramento microvascular. Depende também do caso. E aí a gente vai ver a contagem de plaqueta. Porém, quando a gente não tem ainda disponível a contagem de plaqueta, ou quando a gente vê que a plaqueta está inferior a 100 mil. No caso das indicações profiláticas, a gente pode citar pacientes com a falência medular, onde a gente tem uma contagem de plaqueta inferior a 10 mil. Pacientes com falência medular com contagem plaquetária, que está ali inferior a 20 mil. Porém, há presença de fatores de risco para sangramento, como a febre, manifestações hemorrágicas menores, que são menores, né? Que são elas:
petequias, as equimoses, gengivorragia, por aí vai. Em casos de hiperleucocitose também, uso daquelas drogas que são de curta duração, né? Que, na verdade, que fazem encurtar a vida das hemácias, das plaquetas, estou trocando os nomes, perdão. Que drogas são essas? A gente pode citar, por exemplo, os antibióticos, aqueles antifúngicos também, eles prejudicam o tempo de vida das plaquetas. Presença de algumas doenças, com exceção de doenças contra hospedeiros, esplenomegalia, por aí vai. No caso de recém-nascidos, a gente também faz em caso de recém-nascidos com plaquetopenia, onde o nível de plaqueta está ali inferior a 30.000. Também nos casos dos recém-nascidos, plaquetopenia em níveis inferior a 50.000, onde há sinais de sangramentos, ou então em casos prévios a procedimentos invasivos, né? Antes de procedimentos invasivos. Em casos de trombostenia hereditária ou adquirida, isso aí vai ser independentemente da contagem de plaqueta. Ela está indicada quando o paciente for submetido a tratamentos invasivos. E pode ser indicado também previamente a procedimentos invasivos em pacientes que têm histórico de plaquetopenia. Onde a gente pode ali dividir, né? No caso de contagem de plaqueta inferior a 50.000, para a grande maioria dos procedimentos, com exceção de procedimentos neurológicos e procedimentos oftalmológicos. E no caso de contagem de plaquetas inferior a 100.000, aqueles procedimentos neurológicos e os procedimentos oftalmológicos. Tem também as contraindicações. A gente pode trazer aqui a questão da púrpura trombocitopênica trombótica, síndromes hemolíticas, hemolítica urêmica, também na plaquetopenia induzida por heparina. A indicação da transfusão do concentrado de plaqueta está restrita a situações de sangramento grave, né, que coloca em risco a vida do paciente, como também nas trombocitopenias imunes, onde a gente tem a produção de anticorpos antiplaquetários. Essa regra ela também vai se aplicar à púrpura trombocitopênica imune ou a plaquetopenias decorrentes de infecção, como a dengue, a leptospirose. Tem uma outra doença que o nome é rickettsiose, nesses casos também. Transfusão profilática, mesmo para a realização de procedimentos invasivos ou cirúrgicos, ela deve ser evitada, porque pode piorar o quadro clínico do paciente ou até provocar a ocorrência de tromboembolia, né? Fenômenos tromboembolíticos. Em relação à compatibilidade, a gente usa essa tabelinha aí abaixo. É recomendado que as transfusões de plaqueta sejam de isogrupo também, né? Como eu falei, em relação às hemácias também segue para a plaqueta. Porém, na falta de concentrado de plaqueta isogrupo, a gente pode seguir a tabela, como eu falei para vocês. E ali eu coloco também, nos casos dos negativos recebendo de positivo, a observação, né? Os receptores negativos, eles devem receber negativo, exceto naquelas circunstâncias justificadas e também quando não apresentarem a acessibilidade prévia. Praticamente a mesma regra da hemácia. Também é importante a gente colocar aqui que é importante a gente não fazer a transfusão do positivo em mulheres de RH negativo quando elas estiverem em idade fértil.
é uma contraindicação. No caso do plasma fresco congelado, a gente tem por indicação uma indicação bastante restrita. Ele é indicado para a reposição de deficiências múltiplas de fatores da coagulação e somente deve ser utilizado se não houver à disposição os produtos industrializados, né? Os hemoderivados, como eu falei para vocês lá no início, que eles são mais específicos. De indicação, a gente tem as indicações de sangramento, de risco de sangramento, que pode ser produto de uma deficiência de múltiplos fatores. Também pode estar ali sendo em razão de hepatopatias, coagulação intravascular disseminada, na fase da fibrinólise. Tem outras indicações também, depois eu deixo o material para vocês darem uma olhada, mas como eu disse para vocês, a indicação ela é bastante restrita. A gente só vai usar quando não tiver os hemoderivados específicos. Contraindicações, a gente pode citar expansor volêmico e também em hipovolemias agudas. Isso aí pode ser com ou sem a albumina. Em casos de sangramento sem coagulopatia, para correção de testes anormais de coagulação sem um sangramento, sepsemias e etc. Bom, a validade, eu falei da validade da plaqueta? Ah, não, acho que eu falei lá no início, então vamos pular. A validade do plasma fresco congelado é de 1 ano em temperatura a menos 20 graus Celsius, né? Ele pode durar 1 ano congelado. E a compatibilidade segue aí abaixo a tabela. É importante a gente também usar a questão da compatibilidade do ABO, porém não precisa ser necessariamente idêntico, né? Porém a gente precisa respeitar a compatibilidade. Nesse caso, o uso de equipo de transfusão ele é obrigatório. Na falta do isogrupo, a gente segue essa tabela aí abaixo, né? Como os outros também a gente citou. Crioprecipitados também, né? Gente, como eu expliquei anteriormente para vocês, o crioprecipitado ele é um componente plasmático que é obtido a partir do descongelamento, né, do plasma congelado, plasma fresco congelado, e aí a gente faz a retirada do plasma que fica ali sobrenadante depois da centrifugação. O volume final disso daí é de entre 10 e 40 ml, mais ou menos, ou seja, é bem pouquinho. E a composição deles, a gente pode citar ali fibrinogênio superior ou igual a 150 mg por unidade. Também tem fator 8, fator 13 e o fator de Von Willebrand. As indicações principalmente para reposição de fibrinogênio na presença de um sangramento ativo, quando acontece a realização de um procedimento invasivo. Porém, no caso dos procedimentos invasivos, tem alguns critérios, e aí esses critérios eles envolvem desde hipofibrinogênemia, que pode ser congênita ou adquirida, disfibrinogenemia, doença de Von Willebrand, deficiência do fator 8, selante ou cola de fibrina, um sangramento microvascular, e aí a gente considera de acordo com essas situações.
A validade é também de 1 ano, porém esse 1 ano deve seguir o congelamento, né? Menos 20 graus Celsius. E aí também tem a tabela de compatibilidade para que vocês possam seguir, né? O profissional ele possa seguir para fazer uma transfusão de crioprecipitados eficiente. Também vai ter ali uma recomendação do crioprecipitado isogrupo, porém se não houver, usa a tabela, né, como eu falei para vocês. Gente, um dos grandes desafios da prática transfusional é justamente o fornecimento de hemocomponentes para reserva cirúrgica e também para transfusões que estão ali relacionadas ao perioperatório. Já existem diversos estudos que já demonstraram que existe utilização inadequada e também, além da utilização inadequada, até mesmo a preservação exagerada dos hemocomponentes para procedimento cirúrgico e, consequentemente, muito desperdício e até riscos para esse procedimento. Por quê? Bom, isso acontece porque o consumo dos hemocomponentes ele é muito variável, né? Entre hospital e hospital, a depender da quantidade de cirurgias que aconteçam ali, a gente pode precisar de uma reserva maior ou uma reserva menor. E como é que a gente pode corrigir esse problema? A gente pode dar como sugestão que o hospital, né, através de um comitê transfusional, eles façam uma análise das transfusões que eles realizam em questão cirúrgica e perioperatória, e eles desenvolvam uma tabela da utilização dos hemocomponentes nos pacientes cirúrgicos de acordo com a cirurgia que ele vem realizar. Essa medida ela vem por tornar o atendimento da agência transfusional mais seguro e mais eficiente também. Os serviços eles devem monitorar os indicadores que permitam a avaliação da utilização dos hemocomponentes para cada cirurgia. E um indicador que permite esse monitoramento é o Índice de Pacientes Transfundidos, o IPT. Tem uma formulazinha que a gente utiliza para saber se vai ser preciso fazer essa reserva prévia dos hemocomponentes do sangue para a cirurgia ou não. O IPT, a fórmula é IPT igual ao número de pacientes transfundidos sobre um número de cirurgias realizadas vezes 100. Daí, se esse resultado for superior a 10%, a gente tem ali por sugestão a necessidade de reserva prévia de hemocomponentes para a cirurgia. Se o valor for entre 1 e 10%, a gente entende ali que não há necessidade de reserva prévia de hemocomponentes. A gente consegue realizar a classificação sanguínea e o PAI prévio para atender essa necessidade. Em caso de valores inferior a 1%, não há necessidade de um preparo hemoterápico prévio para esse tipo de cirurgia. Em relação às reações transfusionais, em relação às reações transfusionais, a gente pode definir como um efeito, né, uma resposta que ela acaba por ser indesejado e está associada à transfusão, né, à administração do sangue ou dos hemocomponentes. Isso pode acontecer por um incidente ali no ciclo do sangue, ou por uma interação entre o receptor e o sangue ou o hemocomponente. O motivo são vários. Eu acredito que você já tenha ouvido falar em eventos sentinelas, né? Que são uma categorização dos eventos adversos que ocorrem em qualquer etapa do ciclo do sangue.
e que se configuram como dano ou que poderiam, né, causar dano, um dano grave, porém evitável, ao doador ou ao receptor. Esses eventos requerem ações tempestivas, como adoção de ações corretivas e preventivas, que sejam apropriadas por parte dos servidores onde ocorreram os serviços, né? Principalmente os que levaram a reações adversas graves. São considerados reações transfusionais sentinelas as reações para onde tenham sido atribuídas gravidades grau 4, que levaram a óbito, independentemente do diagnóstico ou tipo de reação, ou a reação independente da sua gravidade, como a contaminação bacteriana, reações hemolíticas agudas imunológicas, a lesão pulmonar aguda, que está ali relacionada à transfusão, né? E a transmissão de outras doenças infecciosas também. A gente classifica em reações imediatas e reações tardias. Quais são as reações imediatas? Reações alérgicas, contaminação também, né? Contaminação bacteriana, a dispneia associada à transfusão, distúrbios metabólicos, dor aguda ali no momento da transfusão, queda de pressão relacionada à transfusão, lesão pulmonar, aquela lesão pulmonar aguda que está relacionada também à transfusão, sobrecarga circulatória, por aí vai. Também tem as reações tardias. Quais são? A gente pode citar o aparecimento de anticorpos irregulares, reações hemolíticas, né, reações hemolíticas tardias, comprometimento de órgãos, né, no caso da hemosiderose, né, com comprometimento de órgãos, a púrpura pós-transfusional e até a transmissão de outras doenças infecciosas que vão aparecer ali tardiamente. E doe sangue, que o sangue ajuda a salvar vidas, é um convite que a gente faz, né, aproveitando o gancho da aula. Trouxe aí pôsteres de algumas campanhas sobre doação de sangue, e é interessante que no ano nós temos 2 datas associadas à doação de sangue. Tem o Dia Mundial do Doador de Sangue, que é dia 14 de junho, e dia 25 de novembro, que é o Dia Nacional do Doador de Sangue. E aí eu acho bem interessante essa frase que diz: doar sangue é um ato de solidariedade. De certa forma, indiretamente, através da doação de sangue, a gente acaba por se transformar num herói para alguém. A gente salva vidas com um ato tão simples quanto a doação de sangue. Então, aproveitem essa aula e tomem por consciência que ajudar o outro é um dever, e através de um procedimento simples vocês conseguiriam ajudar muita gente. Obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever nesse e-mail, como eu falei lá no início que eu iria deixar um e-mail, tá aí, promessa cumprida. E me procurem nas redes sociais se tiverem interesse também. Só pesquisar lá meu nome, vocês vão me encontrar. E eu encerro aqui a aula, agradecendo também a professora Evelyn pela oportunidade, por esse semestre muito bom, né? E que possamos construir muitas coisas boas aí, vocês possam construir muitas coisas boas aí ao longo da graduação. Muito obrigado pela colaboração e pela paciência de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Boas provas, né, as provas que restam, vocês realizarem. E tamo junto.